O que fazer para ser salvo? Essa pergunta muitos têm feito e talvez até o momento não tenha tido sucesso em entender o que deve se fazer. Eu quero lhe dizer, não é você que se salva, é o Senhor Jesus Cristo que te salva. Vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 19, do verso 1 até o de número 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é esclarecedora. O que fazer para ser salvo? Desejar a salvação. Porque não é por mérito que nós somos salvos, mas por graça. Não é nós que encontramos a salvação, é a salvação que nos encontra. Quem é a salvação? O Senhor Jesus Cristo. Observe que o texto ele é esclarecedor. E ele diz que Jesus ia passando por Jericó. Não era o destino de Jesus. Jesus estava de passagem por ali. Mas observe que quando Jesus vai passando, a atitude de um homem chama a sua atenção. Jesus não tinha nenhuma intenção de pousar, de se deter naquela cidade. Mas a atitude de Zaqueu muda tudo. Zaqueu nasce no seu coração um desejo intenso de ver, de saber quem era Jesus. Mas Zaqueu tem alguns problemas. Primeiro, uma grande multidão que cerca Jesus. Segundo, é um homem de pequena estatura. Ele não consegue se elevar sobre a multidão para ver o rosto de Jesus, para saber quem é Jesus. Ele também não consegue romper a multidão, pois todos queriam tocar Jesus e saber quem era Jesus. Mas é nesse momento em que Zaqueu observa que tem um obstáculo, que tem um problema, que ele usa a sua inteligência e todo o seu desejo do coração. Você tem desejo de ser salvo? Qual que é o obstáculo que te impede de ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo? Não desista. Talvez você tenha algo que te impeça de chegar até o Senhor Jesus Cristo. Use a sua sabedoria, a sua inteligência, assim como Zaqueu usou. Quando Zaqueu observa que ele é um homem de pequena estatura e que tem uma grande multidão, que ele não vai conseguir chegar até o Senhor Jesus Cristo, ele faz com que o Senhor Jesus chegue até ele. Ele observa onde está Jesus, ele calcula na sua mente, inteligentemente, e diz: Jesus vai ter que passar por ali. Então eu vou me posicionar em um local que ele passe por onde eu estou. Ou em vez de eu ir até ele, eu vou fazer com que ele venha até a mim. Olha que inteligência brilhante, que estratégia gloriosa que o Espírito de Deus dá para Zaqueu. Ele sobe a figueira. E quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima, porque Jesus já sabia, na sua onisciência, que Zaqueu ali estava e que ele tinha um desejo intenso no seu coração de saber quem era Jesus, de conhecê-lo. Esse é o primeiro ponto para que a salvação te ache.
para que você seja salvo. Nascer no seu coração um desejo intenso de saber quem é o Senhor Jesus Cristo. E quando você tiver esse desejo forte, intenso no seu coração, de querer saber quem é o Senhor Jesus Cristo, Ele vem até o seu encontro e pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te encontrar e Ele vai te chamar pelo nome, porque é isso que Ele faz com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Está com vontade no seu coração de conhecer, de saber quem é esse Jesus? Jesus não tem nenhuma intenção de ficar naquela cidade. Porém, essa atitude de Zaqueu detém ele ali em Jericó por uma noite. E observe que Jesus vai dizer para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A palavra de Deus diz que Zaqueu se apressa, desce e recebe-o com júbilo, com alegria na sua casa. Esse é o segundo ponto. Primeiro, deseje intensamente saber e conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, receba com alegria na sua casa, receba com alegria no seu coração. E pode ter certeza de uma coisa: quando Jesus sair, a sua vida já estará transformada, porque é o Filho de Deus Todo-Poderoso que faz isso no coração daquele homem que deseja intensamente saber quem Ele é. Ele faz questão de se revelar para aqueles que o buscam, porque é assim que diz a palavra de Deus em Jeremias no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixarei ser achado de vós, diz o Senhor. Então deseje no seu coração conhecer o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai entrar na sua casa. E quando Ele entrar na sua casa, porque a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este é o desejo do Senhor Jesus Cristo, de ter comunhão com você, de sentar junto a ti e esclarecer tudo aquilo que é o desejo do coração dele. E o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo é que você tenha a vida transformada, é que a paz habite no seu interior, é que você tenha a visão aguçada, olhando para os céus, entendendo os planos e projetos que o Senhor Jesus Cristo tem a seu respeito. Ele o recebe com júbilo, com alegria no interior da sua casa. E quando Jesus adentra a sua casa, inicia-se uma conversa. E ele logo de imediato já fala para o Senhor Jesus Cristo: eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém em alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Se o dinheiro era o obstáculo para Zaqueu, agora já não é mais. Se o amor ao dinheiro era o que impedia aquele homem de ser salvo, já não é mais agora, porque ele se desprende disso. Ele diz: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele está se desprendendo das coisas do mundo. Ele está se desprendendo da avareza, do amor ao dinheiro, que a palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Jesus vira para Zaqueu e diz: hoje a salvação veio a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Aleluias! Jesus está entrando na sua casa. Jesus está entrando na sua vida. Jesus está entrando no seu coração. Receba com júbilo, receba com alegria. Conta para Ele o que está no seu coração e Ele vai transformar a sua vida, porque Ele é especialista em assim fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pagou as nossas dívidas, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. No sacrifício vicário, Jesus pagou os nossos pecados com alto preço, preço de sangue. Receba isso no nome de Jesus Cristo e seja salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. É assim que diz a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que faz tudo em nós,
por nós, para a sua glória. Zaqueu talvez tenha um problema no seu coração. Talvez o que impedia Zaqueu de ser salvo era a avareza, o amor ao dinheiro, que a palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males. Mas quando ele se desprende, Jesus diz que hoje, que naquele momento, veio a salvação àquela casa. Talvez aquela acusação dos seus irmãos ecoava forte no seu coração. Ele era um publicano, tinha fama de defraudador, de injusto. Quando Jesus entra para posar com Zaqueu, os murmuradores se levantam dizendo: está entrando para comer com o pecador, vai se abrigar na casa de um pecador, vai se relacionar com um pecador. Mas Jesus é bem claro em dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em outro texto, Jesus ainda vai dizer: porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Talvez você está vivendo num caos, numa dificuldade, numa luta. Talvez você esteja escravizado pelos vícios, pelo pecado, pelas drogas, pela idolatria, eu não sei, pela avareza. E talvez alguém diga ali: não tem mais jeito, está tudo perdido. Ou talvez você mesmo olha para dentro de você e diz: aqui não tem mais jeito, não dá mais. Jesus está dizendo: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus está dizendo: tem jeito sim. Jesus está dizendo: tem jeito sim. Recebam na sua vida. Não é você, é Ele que faz tudo isso. E tenha certeza de uma coisa: estará salvo no dia da eternidade, porque Jesus assim promete e Ele faz. Porque passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não passará. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para libertar. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então entenda, não é você que encontra a salvação, é a salvação que te encontra. É o Senhor Jesus Cristo que te encontra e Ele acaba de te encontrar. Viva abundantemente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.